vamos fazer 8 anos de casado e há 1 ano eu estou tentando descobrir como ser um bom pai. O dia que eu descobrir, eu conto aí quando vocês virarem pais, porque eu ainda não descobri não, a gente está tentando e em algum momento a gente acaba acertando. Nós estamos aqui na Igreja Batista Filadélfia desde 2019 e somos cariocas, vocês vão perceber de acordo com o que eu for falando. E estamos aqui em Brasília, eu desde 2017 e a Tuane desde 2018, que foi quando a gente casou e ela veio ter o prazer de morar aqui em Brasília. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a gente vai ler só os 3 primeiros versículos. Então, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te apresentamos essa palavra, nós apresentamos ao Senhor cada momento e cada palavra que vai ser dita aqui, Pai. Que não seja eu, mas seja o seu Espírito Santo ministrando na vida de cada um, Pai. Que em momento algum eu seja empecilho daquilo que o seu Espírito Santo deseja ministrar, daquilo que o Senhor deseja conversar com os seus filhos, Pai. Que a gente possa sair daqui renovado, que a gente possa sair daqui diferente da maneira que nós entramos, com o nosso coração mais animado e mais voltado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vim trazer uma notícia para vocês. A gente, quando começa a frequentar a igreja, automaticamente a gente é inscrito numa maratona. Quer você queira, quer você não queira. Para mim, com esse físico aqui, não é das melhores notícias, mas é o que aconteceu. A partir do momento que a gente está na igreja, a gente é inscrito numa maratona. E essa maratona, ela é uma maratona de alto rendimento. E é isso que a gente vai falar aqui. Não vai ser papo de coach, nada estilo Pablo Marçal, nem coisa do tipo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o quão impactante é a necessidade de alto rendimento ou a necessidade de percorrer essa maratona ao longo da nossa vida. Quem aqui já participou de algum esporte de alto rendimento? Pode ser futebol, pode ser balé, qualquer outra coisa. Alguém já participou? Só a Júlia? Que isso, gente? Mais algumas pessoas. Minha esposa também, que eu sei que já participou. E no esporte de alto rendimento, ou em algum momento que a gente vai ter disputa, a gente tem, principalmente, vou falar um pouco do futebol, quando a gente, pelo menos na minha época, eu jogava futsal, e quando a gente tinha semanas antes ali da gente chegar num torneio, a gente tinha treinamentos extremamente exaustivos. Era exaustivo ao ponto de você estar acabado ao final do treinamento. E era engraçado, porque a gente, novo, a gente queria jogar futebol. E a gente queria só botar o colete e bater ali um futebolzinho, uma pelada, jogar rapidinho e tal, e acabou, fazer o famoso coletivo. E geralmente, o nosso querido técnico fazia diferente. A gente treinava terças e quintas, e na terça-feira, principalmente quando estava chegando ali próximo do campeonato, era físico, treino físico. Vai fazer treino físico, vai fazer treino físico. Físico e fundamento, físico e fundamento, físico e fundamento. E a gente ficava indignado. E o melhor de tudo é que toda vez que alguém errava alguma coisa, a gente tinha que subir e descer todas as escadas da arquibancada. Estamos jogando e tal, tem que fazer um cruzamento. Sobe e desce. Não, mas foi só fulano que errou. Não, todo mundo sobe e desce. Aí vai de novo. Mas sabe o que acontecia? Quando a gente chegava lá e a gente estava treinando
rotação. Tocou, passou, tocou, passou, tocou, passou, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando a gente chegava na hora de jogar, era tão mais fácil. A gente estava preparado para aquilo. A gente tinha o físico para conseguir aguentar a partida necessária. E a gente sabia exatamente onde o nosso colega ia estar. Se ele falava, a jogada agora desse escanteio é tal. A gente sabia como a gente ia bater o escanteio, como tudo ia fazer. Mas sabe o que eu mais lembrava? Era, quando terminava o treino físico, eu estava acabado. Eu virava para minha mãe e só falava assim, mãe, me ajuda, que acho que minha perna não vai aguentar até eu chegar, subir a escada do ônibus, não tinha condição. E aqui em Hebreus, obrigado, meu irmão. Aqui em Hebreus, quando a gente lê o primeiro versículo, o autor, ele fala sobre essa corrida que nos está proposta. Ele vai falar que a gente está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas, e que, eu li aqui na King James, mas eu vou falar na NVI, ele fala sobre tudo o que nos atrapalha. Ele fala sobre alguns pesos que eles vão nos atrapalhando de alguma forma nessa corrida que está sendo proposta. E ele usa essa metáfora porque ali na época em que o livro foi escrito, era muito comum existir aquelas maratonas. E existiam lá os estádios lotados de pessoas, e os corredores eles faziam de tudo para ganhar essa maratona. E como que eles faziam para correr? Eles tiravam o máximo de peso possível para isso. Alguns chegavam a correr sem roupa alguma, porque eles precisavam estar leve para eles concluírem essa corrida. Então os hebreus, lendo isso, eles conseguiam prestar atenção e relembrar como a cultura deles ali estava irradiando aquela necessidade. Eles conseguiam pensar sobre qual era a necessidade de retirar os pesos para que a corrida fosse vencida. E qual era o problema dos hebreus nessa época? Eles estavam passando por um momento em que eles tinham acabado de aceitar a Cristo, eles estavam sendo perseguidos, e muitos deles estavam querendo voltar a algumas práticas que eram realizadas pelos judeus. Então, para eles, apenas Cristo não era mais o suficiente. Para eles, era Cristo mais algum ritual da época judaica. Então, para eles, era Cristo mais algum sacrifício de animais. Era Cristo e guardar o sábado. Era Cristo e sempre mais alguma coisa. E o que o autor aqui está falando é o seguinte, não, tudo isso é um peso para você. Tudo isso é um problema para que você conclua a sua maratona. É um problema para que você consiga concluir a sua corrida. E você pode se perguntar, tá, mas o que isso tem um problema lá? Eu não faço esse tipo de coisa. Mas nós somos especialistas em criar pesos para nós mesmos. Cada vez que a gente vai correr a nossa própria corrida, a gente cria pesos para a gente. Então, na minha época, quando eu me converti, na minha igreja, você não podia, no Rio de Janeiro, né, Baixada Fluminense, 42 graus, você às vezes não podia jogar futebol, você não podia tirar sua camisa para jogar futebol, alguns não podiam ir à praia, alguns não podiam usar boné. Olha que doideira. Tudo isso são pesos. Nada disso está escrito nas Escrituras. A gente, como cristão, é especialista em criar peso. É especialista em criar problemas para a nossa vida e trazer algum tipo de ansiedade que vai nos atrapalhar a concluir a nossa corrida, a concluir a maratona que o autor de Hebreus ele vai apresentar para a gente. E às vezes você vai falar, não, mas esse tipo de peso eu já passei. Mas a gente sempre cria alguma coisa para que, de alguma forma, uma espécie de santidade seja transparecida. Então, seja música do mundo, seja filme, seja série, tem alguma coisa que a gente acrescenta e a gente deixa de fazer esse tipo de coisa e a gente não pode voltar a fazer de forma alguma para que transpareça algum tipo de santidade. E esse tipo de peso é uma das melhores armas que o diabo tem para a nossa vida. Porque enquanto a gente está se preocupando com alguns pesos que são completamente irrelevantes para a nossa caminhada cristã, aquilo que a gente precisa cuidar e tratar, que são os nossos pecados, eles vão continuar nos acompanhando. E o autor ele separa aqui de duas maneiras. Ele separa tudo que nos atrapalha e depois ele fala do pecado que nos envolve.
Então a gente tem duas questões. A primeira, a gente precisa separar tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que a gente tem carregado e que tem nos atrapalhado a concluir essa corrida. E a gente também precisa separar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que vai continuar nos atingindo ao longo da nossa corrida. Eu não sei quem lembra, provavelmente muitos aqui não vão lembrar pela idade e pelas caras que eu estou vendo, mas nas Olimpíadas tinha um brasileiro que estava liderando uma maratona, e aí um ex-padre, ele invade a maratona e derruba ele. Ele simplesmente passa pela segurança e derruba o brasileiro que estava liderando e estava muito próximo de ganhar. O pecado, ele é exatamente igual a esse ex-padre. A gente está correndo uma maratona que vai durar a nossa vida inteira. E do nada, quando você acha que se livrou de todos os pesos, vem o pecado e tenta te derrubar. E esse brasileiro, ele continua a corrida. Ele chega em terceiro lugar, salvo engano, ele ganha a medalha de bronze e ele finalizou a corrida, mesmo com aquilo que o atingiu. O pecado, meus irmãos, ele vai continuar nos atingindo. Às vezes, aqueles que a gente já venceu, e ele não é mais um problema para a gente, ele era um problema, às vezes, para o Andrew de 17 anos, de 18 anos. Hoje, ele não é mais um problema para mim, mas outros pecados eles vão aparecendo na nossa vida. E enquanto eu estiver preocupado com aquele peso que é completamente irrelevante, o pecado não vai ser tratado na minha vida. E isso vai me atrapalhar a concluir a minha caminhada, a minha corrida, a minha maratona. E hoje em dia, as maratonas, elas funcionam da mesma forma. Eu fui ver um cara que bateu o recorde aí recentemente, né? Tava correndo com pace 3, 4, alguma coisa assim, uma maratona de 42 quilômetros. E aí você vai ver, o tênis do cara é um tênis de fibra de carbono, com um peso de não sei quantas gramas. E aí você vai ver esses corredores falando que se você correr com tênis tal, você ganha mais tempo, porque aquilo ali vai pesando e tudo mais. E eu pensando, meu amigo, esses caras correm 42 quilômetros, eu mal consigo correr 5, eu já estou esbaforido, já não estou aguentando. Eu começo a correr, do nada começa, o cadastro está me incomodando, minhas costas estão doendo, minha perna, a boca está seca, eu preciso de água, eu preciso de alguma coisa. E a nossa corrida na fé é exatamente dessa maneira. A nossa corrida na fé é uma corrida de longa duração. Por que um esporte de alto rendimento para a gente? Porque a gente vai precisar se manter caminhando, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio a tudo aquilo que tem nos atrapalhado, mesmo aos pecados que tem se agarrado, a gente tem uma solução para isso. O autor de Hebreus ele vai falar no versículo 2 que a gente tem que olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. A gente, enquanto está correndo, e é uma corrida, pensa que você vai dar 400, 500 voltas no Mané Garrincha. Mas enquanto você está dando a volta, você vê a linha de chegada, que é chegando ali no McDonald's que tem ali perto. E naquela linha de chegada existe uma pessoa que concluiu. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ela está ali e ela está falando, eu venci. Mantenha os olhos em mim. E cada volta que você vai dando no Mané Garrincha, você olha e Jesus está lá. E ele está falando, continua, eu venci. E você dá mais uma volta, você já não está mais aguentando. E Jesus está lá, continua, eu venci. O autor ele vai falar que é importante que enquanto a gente está correndo, enquanto a gente está se livrando dos pesos em meio à corrida, enquanto a gente está focado em largar o pecado, a gente precisa continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. No momento que você o conheceu, ele foi e te apresentou essa maratona. A partir do momento que você conhece Jesus, ele coloca um tênis no seu pé e fala assim, pronto, está na hora de você correr. E você começa uma corrida. E essa corrida, ela vai durar o resto da sua vida. Mas é interessante, porque conforme a nossa vida vai passando, parece que novos pesos eles vão sendo apresentados para nós. Então, às vezes aqui na sua idade, o peso que está sendo apresentado para você é a preocupação com a faculdade que vai iniciar. O peso que está passando para você é qual curso você vai escolher. Ou a faculdade nova que você está começando, como que vai ser com novos amigos. Ou o trabalho que você está precisando, um emprego novo. E todas as vezes que a gente vai trazendo coisas novas para a nossa vida, porque essa corrida é longa e ela vai durar a vida inteira, novas propostas de pesos são apresentadas para a gente.
Às vezes é um carro novo que você quer comprar, às vezes é uma casa que você quer comprar, às vezes é uma mudança que você quer fazer, ou um namorado que você quer começar um relacionamento, um casamento que você está planejando. Tudo isso são questões que, veja, elas não deixam de ser importantes. Elas vão, de fato, guiar algumas decisões da nossa vida. Mas tudo isso é secundário. E quando esse tipo de coisa começa a ser secundária, que são secundárias e começam a passar a ser primárias na nossa vida, elas se tornam um peso. Porque essas preocupações, elas começam a atrapalhar a nossa corrida. E é como se Jesus, que está lá no final daquela corrida, está na linha de chegada, a nossa visão começasse a ficar turva. E a gente já não conseguisse mais focar os nossos olhos em Jesus. E a nossa maratona, que era em volta do Mané Garrincha, passa a ser em volta do Nilson Nelson. A gente, no meio do caminho ali, erra a volta, vai para o Nilson Nelson e começa a correr em volta dele. E em volta dele a gente está se preocupando com esse tipo de coisa. Em volta dele, a faculdade está tomando o nosso coração. Em volta dele, o relacionamento está tomando o nosso coração. Em volta dele, o carro novo ou as despesas semanais, mensais, anuais da sua casa, ela tem preocupado de tal maneira que a maratona a ser corrida passou a ser uma maratona mundana. Passou a ser uma maratona em que a gente precisa ter sucesso aqui. E aí a linha de chegada ela se torna outra, ela não se torna mais Jesus Cristo. Ela se torna uma linha de chegada em que o mundo ele passa a valorizar aquilo que você conseguiu. Ele olha para o seu carro e você tem um BYD aí de 400 mil reais. Ele olha para a sua faculdade e você tem um doutorado, um pós-doutorado. De novo, eu não estou falando que isso não é importante. Isso é importante. Isso só não pode ser o primeiro lugar no nosso coração. E toda vez que isso começa a ser um primeiro lugar no nosso coração, a nossa maratona principal, que é a corrida de Cristo, ela passa a não ocupar mais o espaço devido no nosso coração. E essa segunda maratona, que é a maratona mundana, ela vai ocupando um espaço de tal forma que aquilo vai fechando o nosso coração. E a gente começa não só a turvar, não só a deixar a maratona de Cristo de lado e correr em volta do Nilson Nelson, mas a gente passa a esquecer da primeira maratona que a gente começou a correr. A gente começa a esquecer daquilo que foi o nosso objetivo principal, daquele primeiro encontro que a gente teve, ou daquela primeira vez que você ouviu falar de Cristo, e aquele tênis que ele te deu de presente e falou, olha, você está inscrito numa maratona de 40 quilômetros, ou você está inscrito numa maratona de 70 anos, de 80 anos, de 90 anos. Você começa a deixar essa maratona de lado. E a sua maratona passa a ser o primeiro ano do seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. A sua maratona passa a ser todas aquelas coisas que o mundo vai te dizer que é um sucesso. E a gente começa a ficar sufocado. Não sei se é assim com vocês. Cada vez mais, eu lembro quando eu estava preocupado na época de qual faculdade eu iria cursar, eu estava fazendo um pré-militar e eu fui fazer Enem, assim, por acaso. Meu objetivo nem era o Enem e tudo mais, e acabou que todas as provas militares eu não passei por pouquíssimo detalhe. Uma foi por uma questão, outra foi por 2 questões, outra foi por 3 questões. E eu comecei a ficar angustiado, porque eu falava, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. No alto dos meus 17 anos, extremamente preocupado com o que eu iria fazer da minha vida. Oi, filho. E a partir disso, eu fui e fiz o Enem. Fiz o Enem sem ter a menor ideia do que eu ia fazer. E acabou que, nesse meio do caminho, tá intercedendo por mim, né, nas línguas deles ali. Acabou que nesse meio do caminho, eu passei para economia, conversei com a minha mãe e fui morar fora. Fui morar fora não, né? Fui morar longe. Fui para o interior do Rio. Na época a gente já estava namorando, passamos a namorar à distância. E cada dia que passava, a angústia era diferente para mim. Cada dia que passava era, eu preciso cozinhar minha comida, eu preciso limpar minha casa. Isso eu fui morar sozinho, né? Eu preciso cuidar, era faculdade integral, então eu preciso assistir todas as aulas. E cada vez mais, novas angústias iam surgindo no meu coração.
Até que um amigo veio até mim e me apresentou um movimento que a gente iniciou um tempo de pregação lá na nossa faculdade. Conseguimos, graças a Deus, pessoas que nos auxiliaram ali. E aquele rapaz que passou um período, ele só passou 6 meses lá e decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Ele foi uma ferramenta de Deus para me lembrar que a maratona que eu estava correndo não era a maratona da faculdade. A maratona que eu estava correndo era a maratona de Cristo. E eu fui para aquela faculdade para auxiliar naquele momento, o ponto de pregação que estava sendo criado lá. Graças a Deus, até hoje aquilo persiste. Foi fundado em 2013, hoje 2026, existe há 13 anos. Porque a maratona que eu estava correndo era outra maratona. E parece que em cada momento da nossa vida, a gente vai ter pessoas que vão aparecer de pouquinho em pouquinho para te lembrar que a maratona que você está correndo não é aquela maratona que hoje tem preocupado o seu coração. Não é aquele problema que você tem vivido e que parece que isso não vai ter solução de maneira nenhuma. Não é o problema com seus amigos da escola que às vezes estão te deixando de lado, ou com os seus amigos de uma nova faculdade que você ainda não conseguiu se enturmar com as pessoas. Tudo isso vai passar em algum momento. E a única coisa que vai ficar é uma maratona longa, uma maratona que a gente precisa vencer. É a maratona de Cristo. E o autor, ele destaca logo no começo, ele começa falando: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E essas nuvens de testemunhas, na maioria das vezes, parece que as pessoas estão falando testemunhas daquilo que vão nos acusar, né? Daqueles problemas que a gente está passando na vida, daquele pecado que a gente comete, e alguma testemunha está ali pronta para nos acusar do erro que a gente cometeu. Mas nesse caso aqui é diferente. No capítulo 11, o autor de Hebreus ele apresenta os heróis da fé. Ele vai falar sobre diversas pessoas que no Antigo Testamento passaram por problemas. E o que ele dá a entender para a gente é que aquela maratona que ele fala que os romanos percorrem, que a chegada da maratona é num estádio lotado, e que ele diz que nós cristãos estamos correndo também, ela está lotada de testemunhas, mas que estão dispostas a nos incentivar aquilo que a gente está fazendo, a nos incentivar nessa maratona. E pensa, eu amo futebol, então pensa aí no Maracanã lotado, torcida do Flamengo, logicamente, a melhor torcida do Brasil, Maracanã lotado lá, gritando pelo seu nome, enquanto você está correndo a sua maratona. Ou pensa que, eu dei o exemplo do Mané Garrincha, né? Pensa que, na verdade, a arquibancada do Mané Garrincha não está para dentro, ela está para fora. E todas as vezes que você está dando uma volta no Mané Garrincha e olhando a linha de chegada, que Cristo está lá te esperando, as pessoas estão gritando. E elas não estão cheias apenas desses heróis da fé de Hebreus 11. Ele vai falar de Moisés, ele vai falar de José, ele vai falar de Davi, de Abraão. Ela está cheia não só dessas pessoas, ela também está cheia de Pedro, ela também está com Paulo, ela também está com o autor de Hebreus, ela está com seu tio, com a sua tia, ou com o seu avô, com a sua avó, aquelas pessoas que você sabe que foram cristãs. E elas não estão mais aqui. Elas concluíram a corrida delas. E elas estão ali te incentivando. Elas estão olhando e falando assim: caramba, ele também é cristão, ela também é cristã. E eu estou aqui, e elas estão gritando pelo seu nome. Vai, você vai conseguir. Esse peso que você está carregando, pode soltar. Eu consegui, você também consegue. O autor e consumador da nossa fé, que está nos esperando na linha de chegada, ele está aqui com você. É um estádio lotado de pessoas prontas para gritar o seu nome, mas para te incentivar a concluir essa maratona. E esse prêmio, e Paulo vai falar sobre a coroa, né? Incorruptível. Esse prêmio, os romanos, quando eles corriam as maratonas, eles tinham uma coroa que esperavam eles na linha de chegada. E o primeiro colocado, ele já corria, ele chegou, ele já estava autorizado. Ele ia lá, pegava a coroa dele, colocava na cabeça, e aquele cara é o campeão. Aquele cara é o vencedor, todos os louros, toda a glória da vitória é dele. E
Não aqui em Hebreus, mas Paulo vai falar tanto em Colossenses, e agora o outro livro eu não vou me recordar, sobre a coroa da vitória, que é a nossa coroa incorruptível. Porque aquela coroa que aquele cara que precisou correr completamente nu para tirar todos os pesos e conseguir vencer, aquela coroa se desfazia. Em pouco tempo aquilo ali era quebrado, era jogado fora. Enquanto a nossa coroa, ela vai durar para sempre. A maratona que a gente está correndo hoje e que parece que é interminável, que parece que esses pesos que a gente tem carregado nas costas, de trabalho, de faculdade, de relacionamento, de preocupações com a nossa vida, tudo isso que tem ocupado o nosso coração e tem pesado a nossa capacidade de concluir uma corrida, tudo isso é deixado para trás. Porque no momento que a gente finaliza a corrida, o próprio Cristo vem para nos abraçar e nos dá a coroa eterna. Eu quero pedir para a Bia passar um vídeo perto da gente finalizar. Eu não sei se alguém já tinha visto esse vídeo. Nem eu tinha idade de estar vivo quando isso aí aconteceu. Provavelmente só a Camila, Léo, Gleine, isso aí é da época de vocês. Esse cara, como vocês viram, ele era o favorito a ganhar a corrida. Ele se classificou para a semifinal em primeiro lugar, com o melhor tempo. E ele estava correndo, né, ali, e ele já tinha passado da metade da corrida. E do nada, ele vai e se machuca ali, né? Tem uma lesão. Há um ano antes, ele já tinha tido uma outra lesão, ele tinha passado por uma cirurgia, ele conseguiu correr, conseguiu se classificar para as Olimpíadas, e aconteceu o que aconteceu. Mas o que eu queria destacar para vocês é o pai dele. O pai dele entra na corrida, briga, acho que ali não deu para ver certinho, mas ele discute ali com um dos seguranças, ele empurra o segurança, vai lá, ele segura o filho dele para completar a corrida. E a boa notícia que eu te trago hoje, eu trouxe isso só um exemplo, para todas as vezes que você lembrar da corrida, isso ficar na sua cabeça. A boa notícia que eu te trago hoje é que, assim como o pai do Derek, que foi lá ajudar ele, a gente tem um ajudador. Quando Cristo encerrou a corrida dele e foi para a linha de chegada, ele deixou o Espírito Santo com a gente. E a todo momento
que assim como o Derek, e eu já me senti pesado, não fisicamente, né? Mas também, todas as vezes que você se sentir pesado, todas as vezes que o pecado vier e te derrubar, todas as vezes que você se sentir angustiado e você achar que você não vai conseguir concluir a sua corrida, que você achar que Cristo já não é mais o suficiente e que você está pronto para ir para outro lugar, fazer outra coisa, que essa coisa de servir a Deus não é para você, lembre-se, aquele que passou pela linha de chegada está nos esperando, pronto para nos abraçar e entregar a coroa. Ele deixou o Espírito Santo. Então, enquanto você estiver mancando, igual o Derek estava, lembre-se que o Espírito Santo está ali pronto para te ajudar, para te carregar, para vencer os pecados, para te ajudar a se livrar desses pesos, para te ajudar a lutar com perseverança, que é a última coisa que o autor de Hebreus fala sobre como a gente vai correr essa maratona. Perseverando. Todas as vezes que você perceber que a angústia está tomando seu coração, todas as vezes que você perceber, assim como eu dei o exemplo do futebol, né, enquanto eu estava correndo e fazendo os treinos físicos e eu achava que eu não ia aguentar mais, e eu falava, mãe, não vou aguentar subir na escada do ônibus, e ela ia e me ajudava. Lembre-se, o Espírito Santo, ele está aqui para te ajudar. Essa maratona que você está correndo, você não está sozinho. Você tem um estádio. Vocês viram que ali também, né? O estádio começa a gritar o nome dele e tal, para dar força. Você tem um estádio gritando o seu nome. Não para sua glória, não porque você é muito bom ou porque é mérito seu. Não, ele está gritando seu nome para que você também conclua essa corrida. Ele está gritando seu nome para que você continue focado no Senhor que está após a linha de chegada. E além desse estádio, você tem o Espírito Santo te abraçando e falando, eu vou com você. Você não está sozinho. Para vencer os pecados, para vencer os pesos que a gente vai colocando na nossa vida, o próprio Deus enviou o Filho para se sacrificar, percorrer a corrida e deixou o Espírito Santo para nos guiar. Eu quero fazer uma oração para que você que durante a palavra, você percebeu que tem alguns pesos que têm deixado você angustiado. Você percebeu que tem alguns pesos que não fazem nem sentido você colocar de fato na sua vida. Era como quando eu me converti e você achava que você não podia jogar futebol porque você estaria em pecado. Ou você percebeu que está achando que está se achando muito santo e tudo mais. Ou você que já até passou, graças a Deus já passou por essa fase de peso, mas que tem um pecado que tem te atrapalhado na corrida. E tem alguma coisa que tem angustiado você. E essa maratona que a gente está percorrendo juntos, todos nós estamos dando voltas e voltas para concluir essa maratona. Para que essa maratona ela possa te ajudar. Para que durante essa maratona, o Espírito Santo, você dê abertura para que ele te auxilie a caminhar, a percorrer cada um desses caminhos. E todas as vezes que você se sentir mal, pensando em desistir, lembre-se desse vídeo. Existe alguém que está te apoiando e está te ajudando. Existe um estádio cheio de testemunhas que já conseguiu concluir essa maratona, orando por você, gritando pelo seu nome para que você consiga concluir essa maratona. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por essa palavra e pela sua graça que está sobre a nossa vida. Pai, eu te apresento cada uma das vidas que aqui está. Senhor, se a pessoa conseguiu ver que tem algum peso atrapalhando a vida dela, se ela conseguiu perceber, Senhor, que tem alguma coisa que tem atrapalhado, Senhor, essa maratona, seja coisas irrelevantes na fé, pesos, assim como os hebreus faziam e colocavam rituais e colocavam outras necessidades além do seu próprio filho para que a maratona fosse concluída, Senhor. Ou pessoas que têm andado com o pecado, elas têm lutado para conseguir vencer, mas ainda assim tem sido difícil. Senhor, eu peço que o seu Espírito Santo possa visitar cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor possa tocar cada um dos corações que estão aflitos hoje aqui, que estão sofrendo por ansiedade, que estão preocupados, Senhor. Preocupados de tal maneira que a maratona que o Senhor nos colocou,
que a gente precisa concluir, ela tem ficado em segundo plano, Pai. A nossa visão tem ficado turva e a gente não consegue mais olhar para o nosso alvo, que é Cristo. A gente tem olhado, Senhor, mais para as coisas do mundo. A gente tem olhado para as preocupações de emprego, a gente tem olhado para as preocupações de posses, de conquistas. E o Senhor tem ficado em segundo, em terceiro, em quarto plano. Pai, que hoje o Seu Espírito Santo possa nos auxiliar a retornar à maratona correta, a retornar ao caminho que o Senhor planejou desde o princípio. Senhor, que o Seu Espírito Santo continue nos auxiliando nos dias difíceis, nos dias que a gente pensa em desistir, nos dias que a gente pensa que servir a Deus não vale a pena, nos dias que a gente pensa que tudo isso é irrelevante, que Cristo, Deus, igreja sempre foi invenção humana, que isso nunca existiu de verdade. Perdoa-nos, Senhor, pelos pensamentos que podem ocorrer na nossa mente. Senhor, que o Seu Espírito Santo ele possa ministrar na vida de cada um e que possa ficar em nossa memória que esse longo prazo que o Senhor nos colocou para correr, essa maratona grande que a gente está percorrendo desde o dia que a gente te conheceu, ela vale a pena. De que vai valer a pena a gente abandonar certas coisas, que vai valer a pena a gente abdicar de certos ganhos, de certas carreiras, de certas profissões. E que servir ao Senhor sempre vai ser a melhor escolha e a melhor opção. Pai, nos auxilia a limpar a nossa visão e a conseguir perceber que o Senhor está no final, nos esperando, nos dando força. E nos faz lembrar também, Senhor, daquelas pessoas que já concluíram essa corrida. Nos faz lembrar dessas pessoas que têm gritado nosso nome no estádio, nos dando força para que a gente consiga concluir. Levante, Senhor, no meio desses jovens, levante no meio dessa igreja pessoas dispostas a nos ajudar, pessoas dispostas a correr essa maratona junto conosco. Que a gente consiga perceber aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor para nos auxiliar a vencer essa corrida. Senhor, toma nosso coração angustiado, toma as nossas dores, toma as nossas preocupações, toma cada um dos nossos desejos e anseios, que a gente consiga focar naquilo que vai valer a pena no final, que é vencer essa maratona, é concluir. E nos juntar àquelas pessoas que estão gritando pelos nomes dos santos que estão percorrendo essa maratona. É que a gente também possa chegar no final e saber que a gente conseguiu ajudar aqueles que estavam precisando, ajudar aqueles que estavam caindo pelo caminho, pensando em desistir, pensando em abandonar essa corrida. Nos ajude, Senhor, a melhorar, nos ajude a sermos servos fiéis e dedicar o tempo correto. E a verificar, Senhor, qual é a maratona que a gente deve correr. Qual é o desejo que a gente deve seguir e qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.